Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, eu dou aula de matemática no curso de Colégio Planck e queria comentar com vocês essa grande prova esperada, que é a prova do ITA no segmento primeira fase, parte de testes, certo? Então, a composição da prova de matemática são 15 questões, sendo que o aluno tem que acertar no mínimo 40%, então a meta era fazer 6 questões para não ser cortado, ok? Bom, então aqui eu coloquei uma visão geral dos assuntos que apareceram. Questão 41, logaritmo envolvendo mudança de base. Eu coloquei um asterisco aqui indicando que seria uma questão que o aluno preparado para o ITA está muito apto a acertar. Questão 42, PG, com equação biquadrada, também seleciono como uma questão que o aluno não pode errar. Questão 43, uma PG infinita misturado com números complexos, uma questão bem interessante. O aluno tem que dominar as propriedades de potenciação de complexos. Geometria analítica, fundamentos. Eu coloco fundamentos aqui porque a questão apresentava equações de cônicas, onde o aluno não precisava saber nada delas, mas tira a área de um triângulo. Por isso que eu coloquei fundamentos aqui. Uma questão de PA, que eu coloquei matemática básica, aquelas questões que envolviam o número de velas, bem interessante também. Questão 46, uma geometria plana, que basicamente era uma interpretação de texto e caía num problema de ângulos no triângulo. A questão 47, envolvendo um parâmetro A de trigonometria, bem interessante também, envolvendo a manipulação das fórmulas trigonométricas. Alunos que resolvem um monte de listas, muitos simulados, eu colocaria também como uma questão que ele deveria acertar. Ok? Mas a gente sabe que no decorrer do caminho, a prova não é fácil, eu estou olhando só do ponto de vista da matemática, tem física, química, português, inglês, então é todo um contexto que faz com que o meu comentário seja o que eu acho realmente, ok? Uma questão a 48 envolvendo equações algébricas, bem interessante. Questão 49, uma ideia que povoa muito o mundo das Olimpíadas, uma questão relativamente básica, envolvendo o número de zeros, do número 100 fatorial. Outra questão de equações algébricas, manipulação de polinômios, raízes. Uma questão de geometria analítica, fundamentos também, porque você coloca os dados no plano cartesiano, mas recai no problema de geometria plana, tá? Relativamente trabalhosa a questão. Um problema envolvendo conjuntos numéricos, envolvendo noção de números racionais e irracionais. Uma questão bem difícil de geometria espacial, a parte de fundamentos de poliedros convexos ou não convexos. Não bastava saber V menos A mais F igual a 2, o aluno tinha que ter uma visão aprofundada do assunto, uma questão difícil. Uma questão de geometria de posição. Então perceba, as 53 e 54 envolvendo noções de geometria espacial, sem aquela parte básica de calcular volume, área dos sólidos. Então a parte mais teórica. E uma questão também difícil envolvendo matrizes e probabilidade. Certo? Então esta foi a primeira fase do ITA 2020, ok? Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar a questão 48 da prova e resolver com vocês aqui uma questão interessante que dependia de uma boa interpretação do enunciado. A questão era a seguinte: considere o polinômio x3 menos mx2 mais x mais 5 mais n, mn reais, informação importantíssima para determinar a natureza das raízes do polinômio, aonde toda raiz a mais bi, certo? Eu até grifaria aqui, toda raiz desse polinômio satisfaz essa condição. A igual a mb quadrado mais nb menos 1, certo? Então, tudo gira em torno dessa palavra aqui, toda raiz, certo? Essa é a parte importante para interpretar a questão. E ele pedia para calcular a soma dos quadrados das raízes do polinômio. Vamos lá. A ideia é a seguinte: como o grau é ímpar, o número de raízes reais, tá? Pode ser, no caso aqui, uma ou três. 1 ou 3 raízes reais. Perfeito?
Então eu tenho certeza que tem uma raiz real. Então o que eu vou fazer? Tá? Z igual a mais BI representa todas as raízes desse polinômio, certo? Mas como a raiz é real, o que acontece? Eu vou colocar B igual a 0 e vou aplicar essa condição nessa daqui do enunciado. Então, ó, isso implica no quê? A igual, como B é 0, m0 ao quadrado mais nb menos 1. Olha que interessante. De cara eu tiro que menos 1 é uma raiz real desse polinômio. Agora a questão é saber que se eu vou ter apenas essa raiz real ou eu vou ter mais duas raízes reais. Certo? Então essa que é a questão. Aí eu pensei o seguinte, se essa for a raiz real, como eu já apliquei a propriedade, ela vai ter que ser uma raiz tripla, não é isso? Se você pegar a relação de Girardi, ó, Z1, Z2, Z1, Z3, Z2, Z3, essa relação de Girardi aqui, ó, é C sobre A, então vai dar 1. Imagina colocar menos 1 aqui, certo? Você vai ter menos 1, mais menos 1, menos 1, mais menos 1, menos 1, igual a 1. Ou seja, você vai ter 3 igual a 1. Isso aqui é um absurdo. Certo? Então, o que acontece? Essa vai ser a única raiz real do problema. Ok? Vou aproveitar e fazer o seguinte, vou ganhar uma equação aqui. Se o A é igual a menos 1, substitui na equação. Menos 1 ao cubo, menos m menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 5 mais n igual a 0. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Menos 1, aqui vai dar menos m, menos 1, mais 5 mais n igual a 0. Ou seja, m menos n igual a, tudo aqui ó, do outro lado, igual a 3. Menos m passei do outro lado, n também. 5 menos, guarda essa equação aqui. Certo? Agora o que eu sei? Agora as outras duas são imaginárias, certo? A raiz do polinômio tem que ter essa condição. Aí, quadrado, 1. Jogada pelo fato dos serem reais, a condição também. Então vou ter aqui, ó, A igual a m, no b vai ser menos b, mas está ao quadrado, menos b ao quadrado, mais n vezes menos b, menos 1. Certo? Então, essa expressão aqui, ó, vai dar A igual mb quadrado menos nb menos 1. Tenho esta condição e tenho essa condição aqui. Óbvio que eu vou subtrair as duas equações. Subtraindo as duas equações, eu tenho 0, corta aqui 0, eu vou ter 2nb, n vezes b, igual a 0. Certo? Se b for igual a 0, o que acontece? Eu estou admitindo que essas raízes são reais, mas eu já analisei a raiz real. Então, quem é 0 nesse produto é o n. Então, se o n é 0, volta para a expressão aqui, eu tenho m igual a 3. Logo, já estou contente, cheguei na equação para poder calcular a soma dos quadrados das raízes. Então, pega esses valores, x3, aqui ó, o m é 3, menos 3x2, menos 3x2, mais x, mais 5, igual a 0, esta é a equação. E aí, aplica um Brio-Ruffini aqui, certo? É um caminho possível. 1 menos 3, 1, 5. Cai 1 aqui. Menos 1 mais menos 3, menos 4. 4 mais 1 dá 5. Menos 5 mais 5, 0. Tinha que dar 0, porque menos 1 é raiz. Então, esta equação carrega as demais raízes. Então, eu tenho x2 menos 4x mais 5 igual a 0. Calculando as raízes, x igual a menos b,
mais ou menos b ao quadrado 16 menos 20 vai dar menos 4 sobre 2a. Então x é igual, divide aqui, 4 por 2 dá 2, o 2 entra na raiz, fica a raiz de menos 1, que é o nosso famoso i. Aqui estão as demais raízes. Então nós temos menos 1, 2 mais i, 2 menos i. Só que o ITA pedia a soma dos quadrados dessas raízes. Então, a somatória dos quadrados vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 mais i ao quadrado, mais 2 menos i ao quadrado, vai dar 1 mais 4i, mais i ao quadrado, mais 4 menos 4i, mais i ao quadrado. Vamos simplificar agora, certo? Então, aqui, corta aqui, nós temos, aqui vai dar 5, aqui vai dar menos 1, 4 menos 1, 7, certo? Então essa questão, vocês estão vendo que não é uma questão imediata. Imagina um monte de questões, não só na matemática desse estilo, mas na física e na química também, certo? E também em português, que caiu bastante análise de livros, não foi? Tá? Então, este é um pouquinho do que foi a prova do ITA Matemática Primeira Fase. Certo? Então, muito obrigado por acompanharem e força nos estudos, treinando as questões dissertativas agora. Grande abraço.